Então, esse vínculo, a amizade, ela pressupõe uma relação de confiança, independentemente da carga de convivência que você tenha com aquela consciência. E isso vale aqui entre consciências, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa há muitos anos, já fez trabalhos com ela, já teve vários tipos de interações, tem ali uma história com aquela pessoa, mas hoje você não consegue mais ter o mesmo laço de confiança, de estreitamento da relação que você tinha antes. Não deixa de ser parentela, mas não tem mais a amizade, no sentido de confiança mútua. Eu também vou um pouco na linha ali do Cristóvão, né? Retro para parentela é um processo realmente mais amplo e no meio disso tudo pode existir ali as retroamizades. É por isso que quando a gente pega lá o livro Zéfiro lá da Mabel, ela vai falar, né, daquelas amizades de certos amparadores com o Valdo. Esse aqui foi meu irmão gêmeo, esse outro foi... eu fui pai, né? Então vai mostrando esses vínculos de parentesco. Então existe o contexto da retroparentela envolvido, mas já esse vínculo de lealdade, de confiança, de afeto mais constituído, aí um elemento a mais que caracteriza uma retroamizade. Então também vou muito nessa linha de raciocínio, né? Tem um outro elemento também, que aí é uma sutileza que também pode ser discutido, é a questão assim, às vezes, eu sou amigo de fulano, mas fulano não me considera amigo dele. Essa unilateralidade da amizade. Isso acontece muito também. Tem gente às vezes que tem. Quem aqui não tem algum desafeto no caso da pessoa contra você e você tá tudo de boa com a pessoa, mas a pessoa ainda tem algum ressentimento, alguma coisa. Enfim, tem várias sutilezas. Outra sutileza também na linha do que o Eduardo estava falando é a ambiguidade dos sentimentos. Às vezes a gente gosta muito de uma pessoa, mas tem aspectos, traços da personalidade dela, comportamentos que você não suporta. Que aí gera uma aversão, gera ali um desafeto até certo ponto. Mas tu tem um carinho, um respeito, uma consideração àquela consciência. Às vezes tu tem uma gratidão muito grande por aquela consciência. Só que tu não consegue externalizar, às vezes. Às vezes não consegue externalizar. Às vezes você seria capaz de fazer assim, ajudas, assistências inimagináveis por essa consciência. Porém, conviver com ela, ter uma proximidade maior, é insustentável. Por trafares ou incompatibilidades. Então tem muitas sutilezas. Esse tema aí é muito bacana, analisar. Esse curso aí deve ser muito bom, né? Você perdeu, Júlio. Como é que é o nome? Você perdeu. Mas hoje à tarde ainda tem mais um mini curso. Mas é um tema que eu estudo há bastante tempo. Já. Hoje tem um mini curso. Hoje ainda tem mais um. Mas o engraçado que o Júlio está falando dessa relação de afeição com trafares, e eu estava pensando exatamente isso, né? Porque às vezes você tem até você gosta daquela consciência. O problema é que ela tem um conjunto de trafares que você não gosta. E aquilo parece que bate diretamente com você e aí cria aquele processo da desafeição. Então, se a gente conseguisse tirar os trafares daquela consciência e olhar realmente para a consciência, talvez a gente ampliaria a afeição. Mas, às vezes, a gente realmente, os trafares, eles falam mais forte, né? E aí você cria aquela barreira, né? O outro cria aquela barreira com você, porque a gente tem ainda uma série de trafares. Então, isso acontece. Tirar os trafares da pessoa ou nós alcançarmos um nível de imperturbabilidade, intercompreensão maior do que a gente tem. Esse é o ideal. Porque não adianta também colocar tudo na conta do outro, né? Nós temos que ter essa autocrítica de desenvolver maior intercompreensão, admiração, discordância, aceitação da realidade daquela consciência. Esse é o ideal. Aí o Júlio agora já... tocou lá para cima. Mas você sabe que isso que você falou, Júlio, eu me perguntava muito como é que o Valdo fazia. Porque, veja, no rol de pessoas que ele se relacionava, imagina quantas pessoas não tinham características parecidas com a dele, um mega trafar que ele superou, que ele teve que mexer... E ele se relacionava com todo mundo. E tu vai conversar com pessoas hoje, das mais variadas, assim, matizes, ideológica, ou política, ou afetiva e tal. Cara, e todo mundo tem uma história que o Valdo entrou com tudo, que ajudou a família dele, que ajudou muito ele e tal. E cadê o matiz ideológico do Valdo?
E cadê o mega trafar do Valdo? E na hora para bloquear uma entrada, entendeu? Então, isso é um nó na minha cabeça, assim. Liga lá. O Cristóvão. Eu estava pensando aqui, a dificuldade de conviver com os trafares, né? Tem muito também do processo da antiofensividade, que é a pessoa, ela encara, às vezes, aquilo para o lado pessoal, né? Aquilo que o Júlio falou, você entender, compreender a realidade da pessoa. Melindre. O melindre. Horrível. Então, a pessoa faz uma coisa... Você pega, por exemplo, o pessoal que tem algum distúrbio psiquiátrico, às vezes mais... E às vezes a pessoa é agressiva com você. E é do quadro, às vezes, ali. E aí você vai levar aquilo pessoal, vai se ofender com aquilo. Então, é a maneira de você lidar realmente com os trafares e a realidade da pessoa. Então, é um processo individual de qualificação da sua afetividade perante a realidade alheia. Eu fiquei pensando, quando eu vi a temática hoje, né, que seria essa condição mais homeostática dentro da paraparentela, né, assim. Quem que vai compor a nossa paraparentela a partir do momento que a gente vai evoluindo, que a gente vai avançando? E aí eu fiquei pensando muito nessa condição do curso intermissivo. Os nossos colegas de curso intermissivo seriam componentes da nossa paraparentela? Então, aproveita para responder essa pergunta. Olha só, em termos de paraparentela, o que muda na vida da Consim após o curso intermissivo? Eu fiquei pensando nisso, da condição dos próprios colegas do curso intermissivo, de um suposto autorrevezamento entre esses colegas, num processo de interassistência entre esses indivíduos. Eu fiquei pensando nos componentes de uma possível EQPEX, por exemplo. Né? Então, assim, se a gente foi integrante de uma EQPEX, ou se a gente passou para essa EQPEX, ou se a gente vai integrar uma EQPEX, esses indivíduos, esses integrantes dessa EQPEX também estão compondo essa paraparentela. Eu fiquei pensando na própria condição dos vínculos que a gente está fortalecendo intrafisicamente através do trabalho interassistencial nas equipins. Então, assim, a gente está criando vínculos mais fortes que estão promovendo, né, ou expandindo essa paraparentela. Então, eu fiquei pensando nessas condições, porque eu fiquei pensando no próprio Valdo, né? Então, assim, aquelas consciexes que estavam mais próximas do trabalho que ele estava desenvolvendo e de alto nível, então a monja, o transmentor, o enumerador, né? E tem um histórico, tem uma história com ele, mas aquilo foi sendo trabalhado, desenvolvido, e aquela relação foi transformada, e aquilo é potencializado no trabalho, né? Então, é uma relação que vai sendo servida ali para a atividade, mas que, obviamente, tem afinidade, tem um afeto, tem a relação de passado, né? Tem essa autoconscientização serexológica para que aquilo funcione como tal, mas que foi se intensificando e se valorizando ali, né? Agora, deixa eu aproveitar que você está com o microfone aí, você puxou o assunto que eu ia perguntar aqui. Você imagina o seguinte, Bárbara, a gente teve vidas anteriores sem curso intermissivo e, naquela época, como sempre, as afinidades extrafísicas com consciex, assediador e amparador rolava. Com ou sem curso intermissivo, alguma coisa disso você tinha. O assediador ou o amparador, mas você tinha consciex ali. A retroparaparentela. E aí você vai para o curso intermissivo. Aí você é confrontada com o seu passado. Aí você é estressada evolutivamente. Né? Tem que ver o que você fez, olhar as coisas todas e tal. E aí você vem para a próxima vida. O que muda? O que pode ter mudado dessa retroparaparentela? O que você acha que pode ter alterado? Eu acho que muda o nosso olhar para a nossa responsabilidade com o outro. Que aí muda tudo, né? Então, assim, em vez da gente chegar e falar... E eu acho que isso até na nossa família nuclear hoje a gente vê, eu acho que um pouco essa relação. Eu vou dar um exemplo do intrafísico para fazer essa analogia com o extrafísico. Então, assim, uma das formas que eu vi necessárias para trabalhar as crises da minha família, pai e mãe, principalmente pai, foi... extinguir a concepção de paternidade como ela é vista socialmente. Então, assim, o pai é aquele que faz isso. Então, assim, existe uma série um estereótipo do que o pai é ou do que a mãe é. E aí eu comecei a
a deixar aquilo de lado. Falar, não, peraí, vamos olhar para quem são eles de fato, como consciências. Quais são as imaturidades, quais são as dificuldades, quais são os potenciais, e deixar de lado isso que está compondo aqui, legal, o que tem que fazer como pai ou mãe. E eu acho que isso é uma construção que a gente traz do curso intermissivo no sentido da gente parar de olhar para essas consciências do passado como aquilo que elas deveriam ser, que a gente achava que elas deveriam fazer, ou que como deveriam agir, e começar a olhar para o que elas são. E eu acho que a maior forma de vinculação nossa com consciências mais avançadas é isso. É a gente começar a olhar para as coisas como elas são, as pessoas como elas são, as consciências como elas são. E no sentido assim... E eu não estou falando de determinismo. Eu estou falando assim, de assunção daquilo que é, da realidade como ela é. E não de, então vou assentar aqui, é isso, pronto, não vou fazer nada. Mas é um pouco disso, assim, tá, é isso. Ela é assim, essa consciência, ela tem isso, isso e isso. Então, como é que eu trabalho e trazendo essa responsabilidade para mim, como é que eu faço para conviver de uma melhor maneira com ela? Isso é muito legal mesmo. Eu acho que essa é uma das mudanças principais, né? Que é como eu vejo os outros, né? Menos cobrança e mais assistência, né? Diga lá, Júlio. Um elemento também que pode ser aprofundado no curso intermissivo é o heteroperdão. Porque se você tem vistas tem pergunta, aí... Tá? Tem pergunta. Então antecipei. Pode falar, pode falar. Se você tem vista, né, a uma Max Proex, de repente muitos desses elementos da parentela, às vezes que vai lá para o curso intermissivo, vai participar, se tu não tiver uma base de heteroperdão mínima, de diferenças do passado, é impraticável tu fazer um trabalho assim, de assistência em grupo no nível maior, a partir do curso intermissivo. Então eu acho que um elemento que é aprofundado no curso intermissivo que faz a diferença é o heteroperdão. O que você acha que muda quando você aprende a perdoar na tua relação com a paraparentela? Eu acho que entra na linha disso que vocês estavam falando, né? Em compreender, aceitar a outra consciência do jeito que ela é e também ter aquela autocrítica da tua responsabilidade sobre essa relação e sobre o que você eventualmente causou para essa consciência. Eu acho que está tudo intrincado. É o primeiro passo para o fim da desafeição, né? Pois é. Porque o que é a desafeição, na verdade? É uma ignorância contra o micro-universo do outro. O que é o cotoveloma? Ou ignorância quanto a si mesmo. Também, né? contra si mesmo. Uma coisa acaba refletindo na outra. Mas você vê, você ter, por exemplo, o cotoveloma, você ter uma competitividade, você não gostar do comportamento. Porque o que está faltando ali? Está faltando uma cosmovisão. Na verdade, por trás de tudo isso, há uma ignorância. E um medo também, né? Aí se a gente vai entrar tudo que envolve uma desafeição, se a gente for entrar, por exemplo, pela via da psicologia, vixe, a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Uma série de elementos. Mas dentro de uma perspectiva de curso intermissivo, onde você busca uma cosmovisão, uma expansão da consciência, e aí tu alcança um entendimento maior, inclusive conscienciométrico, e de autoconhecimento, as desafeições elas ficam pequenininhas, tipo, não tem mais sentido, porque a desafeição ela é muito carregada no psicossoma, no emocional, sem uma base de raciocínio. Então, às vezes, o próprio cotoveloma, por exemplo, você sabe que o cotoveloma, a inveja, aquela coisa, tem uma admiração ali mal elaborada. Só que às vezes você está reclamando que você não tem privilégio para você. Não é justo. Eu mereço mais do que ele, isso ou aquilo. Não está certo. Então falta uma visão. É falta de ignorância. Quer ver uma coisa, Júlio, do que você está falando? Eu lembro que quando eu cheguei na Conscienciologia, eu achava que determinados traços meus eram culpa do meu pai e da minha mãe. E isso ficou, vamos ser bem sinceros e transparentes aqui publicamente, né? Tempão. E aí um dia eu estava num curso de campo e, cara, aquilo me incomodava muito, assim, sabe? Pô, mas como é que eu vou mudar, né? O que eu faço? E aí a Consciex falou, e aí ela escancarou e jogou tudo no ventilador, assim, pra mim, entendeu? Falou, a responsabilidade é sua, você que escolheu, você já é assim há muito tempo, não tem nada a ver com seu pai, com sua mãe, assume esse troço logo, lá. E foi libertador aquilo, porque quando a coisa volta para você, você fala, nossa, o que eu faço com isso aqui? Não é mais seu pai e a sua mãe,
É você. Você que é responsável por isso, né? E aí tem todo um viés aí, para quem tem filho, né? Porque aquele negócio assim, beleza, então tudo é responsabilidade do filho. Calma. Calma, porque pai e mãe pode fazer um estrago, né? A gente vê muito isso por aí. Mas assim, a hora que você vai ficando adulto, você vai vendo que as coisas são suas, né? A criança, ela depende muito da educação do pai e da mãe, com certeza, né? É o outro lado. E eu ficava com essa coisa da infância, da adolescência na cabeça, já intermissivista e tal. Então, na hora do curso intermissivo, há uma ruptura desse processo, né? Tipo, a responsabilidade é minha, apesar de todo o problema, né, com meu pai, com a minha mãe e tudo mais. É isso que eu ia reforçar, que é o processo da autorresponsabilização, né? Primeiro evolutiva, né, que você assume ali que você tem que direcionar a sua própria evolução, isso está muito implícito aí no paradigma consciencial. Mas não é só isso, é a questão dos sentimentos também. Aquilo que você... O sentimento que você tem, o processo todo emocional, é responsabilidade tua, né, em relação ao que você sente pelo outro, né? Por todo o processo da afetividade relacionado ao outro, a responsabilidade é sua. Então tem o processo também da antivitimização, né, de você... E aí muda tudo, né, desse processo. Você é o responsável, a culpa não é mais do outro, não é mais do ambiente. Mas eu estava pensando aqui também no sentido de que esse processo de parente, parentela, paraparentela, na verdade, são estágios do processo da afetividade, assim como a dupla evolutiva. Então, a gente vai aprendendo a lidar ou a qualificar a nossa afeição, nossa afetividade, por esses processos mais íntimos de convivência, né? E tanto na questão das dificuldades, quanto nas questões positivas, daquele afeto positivo que você sente. Então, mas eu vejo como estágios, porque na verdade a gente tem, rumo ao max-fraternismo, à transafetividade, a gente tem que gostar igual de todo mundo. Nossa parentela, se a gente for avalizar, é o planeta Terra, né? Todo mundo a gente tem que... Aí não faz muito mais sentido aquele papel, meu filho, é minha mãe. Aí todo mundo a gente tem que tratar. Isso eu acho que é a qualificação do vínculo. Todo mundo a gente tem que tratar de maneira responsável e interassistencial com esse vínculo max fraterno. Você está a 6 contatos de qualquer pessoa da humanidade, né? Essa eu acho